Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 10 do curso de Química 1 e a série de exercícios. Só baixar aí embaixo a lista e a gente vai fazer junto. Bom, a primeira questão diz: a seguir estão representadas as etapas que podem ocorrer com sódio e com cloro, respectivamente. Então a gente está vendo aí o sódio metálico se transformando em um cátion mais um elétron. Então ele está se transformando em um cátion e doando o elétron, sendo perdendo energia, porque tudo que o cátion quer é o cátion 3s1, o sódio, tudo que ele quer é perder esse elétron e se transformar num gás nobre. Então, quando isso ocorre, ele libera energia. E aí a gente está vendo na segunda reação o cloro mais um elétron se transformando em ânio. E isso também lhe fornece muita energia. Fornece muita energia para o sistema. Por quê? Porque está 2p5, vai ganhar um elétron e vai se transformar em um gás nobre, com a configuração de um gás nobre. Então isso dá muita estabilidade para ele. Bom, considerando o exposto anterior, pode-se afirmar que as etapas 1 e 2 ocorrem com liberação de energia. Exato, né? Os dois vão ficar mais estáveis e a estabilidade é o aumento da liberação de energia. Então vamos para a letra B. A etapa 2 ocorre com absorção de energia? Não, ele não vai absorver a etapa 2, com certeza não vai absorver energia, porque é a eletroafinidade, né? A eletroafinidade afirma que quando você tem, por exemplo, o cloro mais um elétron, ele vai se transformar em um ânion mais energia. Se a energia está nos produtos, isso quer dizer que foi uma reação exotérmica. Então, a alternativa B está errada. As etapas 1 e 2 ocorrem com absorção de energia? Não, a etapa 2 a gente tem certeza que é uma reação exotérmica. A etapa 1 ocorre com absorção de energia? Não, o sódio, quando ele se transforma em um cátion, um sódio cátion, ele está liberando muita energia porque ele está ficando com a configuração de um gás nobre. Então, quando você fica com a configuração eletrônica de um gás nobre, isso dá muita estabilidade para o átomo, então essa estabilidade também é na liberação de energia. Portanto, a primeira alternativa é a alternativa B. A etapa 2 ocorre com... Não, a B, a etapa 2 ocorre com absorção, não. As etapas 1 e 2 ocorrem com absorção de energia, não. A letra A, né? As etapas 1 e 2 ocorrem com liberação de energia. Portanto, a primeira questão é a letra A. Primeira A. Segunda, a sistematização dos elementos químicos na tabela periódica foi um dos marcos evolutivos da química. Em relação à classificação periódica dos elementos, é correto afirmar que a sistematização dos elementos químicos na tabela periódica foi um dos marcos evolutivos da química. Mendeleev colocou os átomos de acordo com os números atômicos. Em relação à classificação periódica dos elementos, é correto afirmar que o átomo Ag, que é acho que é a prata, ocupa Z47, ocupa o quarto período da tabela periódica e apresenta 2 elétrons na camada 2 elétrons na última camada. Vamos para a próxima questão. Entre os elementos que compõem a família dos metais alcalinos, apenas o césio e o frâncio foram cátions com carga mais 2. Não. Todos os metais alcalinos, eles ficam como cátion mais 1. Porque se for mais 2, eles vão com a configuração de um gás nobre e vão dar mais um elétron, isso vai deixar eles muito instáveis. Então, eles só são mais uns. O da família 1A sempre é um cátion monovalente. A alternativa B é falsa. C. Há uma dificuldade experimental para se definir o tamanho de um átomo, porque a sua nuvem eletrônica não termina nitidamente a uma distância bem definida do núcleo. Uma boa alternativa, hein? Letra D. Em geral, os raios iônicos dos cátions monos atômicos de carga mais 1 são mais próximos, e em alguns casos, iguais aos raios atômicos dos seus átomos originais. Não. Se lembra que o raio atômico do cátion, ele é menor do que o raio atômico do seu elemento neutro. Por quê? Porque você está diminuindo a quantidade de elétrons, então
vai ter proporcionalmente mais prótons exercendo uma força maior nos elétrons, o que vai diminuir o raio atômico. Então, a alternativa D é falsa. Não se esqueça essa regra aqui, ó. O raio de um ânion, ele é maior que um raio de um átomo neutro, que é maior que um raio de um cátion. Nunca se esqueça dessa sequência decrescente. Letra E. Para se formar o cátion F mais 3, são removidos do subnível D os 3 elétrons mais energéticos, ficando, portanto, o subnível 3D com apenas 3 elétrons desparalisados. Para se formar o cátion F mais 3, são removidos do subnível 3D os 3 elétrons mais energéticos, ficando, portanto, o subnível 3D com apenas 3 elétrons desemparelhados. Ó, quando o cátion, o ferro, ele é... Vamos fazer aqui. Ele é 1s2, 2s2, o ferro... Ferro quanto? Ferro 26. 26. Então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3, aqui tem 10, 20, 3d6, certo? O que vai acontecer? Quando ele se transformar em um ferro trivalente, o cátion trivalente, que ele perdeu 3 elétrons, na verdade ele vai perder 2 desse, aqui tem 10, ó, 10, 20 e tem a 3d6. Então, aqui está o orbital S da quarta camada, ele vai perder esses dois. Aí depois ele vai perder, ó, os 3, aqui está os 5 orbitais da camada D, 1, 2, 3, 4, 5, e ele está com 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, quando ele perder mais um, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar com 3d5. Ele está falando que vai perder, ó, o subnível 3D com apenas 3 elétrons desaparelhados. Não, ele vai ficar com 5 elétrons desaparelhados, porque primeiro você perde da camada de valência, ele quis levar o erro a isso. Ele tá querendo dizer que vai perder os 3 elétrons dessa camada, ficando assim, ó. Não, ele não vai ficar assim, ele vai ficar com os 5 elétrons do subnível D da terceira camada em cada orbital. Ele não vai ficar com orbitais desaparelhados, como ele está falando aqui. O subnível D com apenas 3 elétrons desaparelhados. Não, ele vai ficar com essa configuração aqui. Ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Porque ele perde 2 elétrons da camada 4s2 e do subnível S. E depois ele perde um elétron da camada 3 do subnível D. Então a alternativa está errada. Então se a E está errada, a D está errada, a C é a mais correta. Por quê? Porque a letra A, B também está errada, falando que o França vai ficar cátion mais 2. E a A não ocupa o quarto elemento. Ocupa, se não me engano, o quinto. Então a alternativa correta é a letra C. Há uma dificuldade experimental para se definir o tamanho de um átomo, porque a sua nuvem eletrônica não termina nitidamente a uma distância bem definida do núcleo. Como eu falei na aula, na teoria, é muito difícil você saber a região da nuvem eletrônica onde termina, porque o elétron é uma onda. Então tem locais que o elétron pode estar e você não pode saber exatamente onde ele está. Com a teoria de Heisenberg, é impossível você saber a posição e a velocidade de um elétron. Bom, então o 2 é a letra C. O 2 é a letra correta, a letra C. Vamos para a terceira questão. Unesp. Considere os elementos potássio, cobalto, arsênio e brometo, todos localizados no quarto período da classificação periódica. O elemento de maior densidade e o elemento de mais eletronegatividade são respectivamente. Bom, o que eu não falei na aula anterior, a densidade. A densidade dos elementos na tabela periódica, ela sempre vai crescer para o meio e para baixo. Um dos elementos mais densos é justamente o mercúrio.
Mercúrio tem uma densidade muito elevada, então ele está no meio, ele está no metais de transição, no meio da tabela periódica, dos metais de transição externa. Bom, o elemento que é mais eletronegativo, ele é o bromo. Então a gente só pode ficar com a letra B e com a letra C. O CO é o cobalto, ele é um metal de transição. Então a alternativa correta é a letra B. O bromo é da família dos... não se esqueça da classificação, né? Fui ontem no clube, briguei, ó. Aqui o bromo. O bromo, ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento mais eletronegativo. Desses todos aí, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esses são os mais eletronegativos. Então, desses 4 elementos, o mais eletronegativo é o bromo. A gente só fica com a letra B e a letra C. E o cobalto, ele está na família de transição, então ele tem uma maior densidade, porque a densidade aumenta da esquerda para a direita, por meio, e da direita para o meio, e de cima para baixo. Ok? Então, a quarta questão, a terceira questão é a letra B. Vamos para a quarta questão, ITA. Qual das alternativas a seguir apresenta comparação errada relativa aos raios dos átomos e íons? Então não se esqueça, o raio do íon ele é maior que o raio do nêutron, que é maior que o raio do cátion, ok? Então ele está falando que o raio do Na+, ele é menor do que o raio, ele está falando que o raio do Na+, que é o cátion, é menor do que o raio do sódio neutro, correto? O raio do Na+, é menor do que o raio do flúor ânion, correto? Porque o ânion ele tem um raio maior do que o cátion, certinho? 2. O raio do Mg+, é menor do que o raio do oxigênio -2. Perfeito, eles estão no mesmo período, então o ânion tem um raio maior que o cátion. D. O raio do flúor menos é menor do que o raio do -2. Sim, quanto mais elétrons, é proporcional, o núcleo vai exercer uma força maior, então eles vão estar circulando uma região maior, uma nuvem eletrônica maior. A letra E está dizendo o erro aqui, olha o erro. O raio de um ânion é menor do que um raio de um cátion. Não, o raio de um ânion sempre vai ser maior do que um raio do cátion. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão. PUC, observe as reações a seguir. Alumínio mais X se transformando em alumínio cátion mais elétron. Alumínio mais Y se transformando em alumínio mais 2 mais elétron. Alumínio mais 2 mais a quantidade de energia Z se transformando em alumínio mais 3 mais elétron. Cada elétron que você vai tirando, mais energia você vai ter que dar para aquele sistema. Por quê? Porque a força do núcleo, a força eletrostática que o núcleo está exercendo sobre os elétrons, cada vez fica maior proporcionalmente. Porque tem mais prótons do que elétrons, então cada vez mais você vai ter que dar energia. X, Y e Z corresponde ao valor de energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. A alternativa que apresenta corretamente o nome dessa propriedade periódica e os valores de X, Y e Z, respectivamente o nome da propriedade é energia de ionização, não é eletronegatividade nem eletroafinidade. Corta a letra A e corta a letra D. A gente fica com B e C. Ele fala que a energia X é a maior que tem. Não, a energia X é a menor que tem. Ela vai aumentando quanto mais elétrons está. Quanto mais você tira do elétron, mais energia ele requer. Portanto, a alternativa correta é a letra C, que a energia vai aumentando proporcionalmente. Perceba a energia Y e Z. Ela quase que dobra, porque fica muito mais difícil você tirar elétrons quando você tira o primeiro elétron, o segundo elétron fica mais difícil, o terceiro elétron fica muito mais difícil. E o quarto elétron, que estaria numa camada eletrônica menor, seria uma energia muito grande para você tirar esse elétron. Então, a alternativa da quinta questão, a alternativa C. 6. Na tabela periódica a seguir, alguns elementos químicos foram representados aleatoriamente pelos algarismos romanos 1, 2, 3 e V. O 2, a gente já sabe que é um metal alcalino.
O 1 é um metal de transição. O 3 é um ametal. O 4 a gente tem certeza que é o oxigênio. E o quinto número é um gás nobre. Vamos lá. A respeito desses elementos químicos, é correto afirmar que 1 é um elemento de transição, ok? E está no grupo 6 da tabela periódica. 6, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está no grupo 8. Então é falso. 2. B. 2 possui o maior raio atômico e é um exemplo de metal alcalino terreroso. Ó, acho que ele poderia ser... Não, o maior raio atômico seria o V, porque tem a maior camada. Mas se não levasse isso em conta, ele também não é um metal alcalino terreroso. Ele é um metal alcalino só. Ok? Então tá errado esse. Alcalino terroso. Não é. É o metal alcalino só. Letra C. 3 possui a configuração eletrônica da camada de valência NS2, NP1. Ó, o 3, ele é P2. Por quê? Porque o 3 está aqui, ó. Ele é P2. Seria esse elemento aqui, ó. 1, 2, 3. Ele está na quarta camada, seria P2, não P1. Então está errado. Letra D. IV, o quarto elemento, IV possui uma tendência de receber elétrons quando faz ligação com o elemento 2. Ó, perfeito, hein? O 4, que é o oxigênio, ele tem uma tendência de receber elétrons quando faz ligação com o elemento 2, que é um metal. Isso aqui é uma ligação iônica. Por isso que você tem que entender muito bem a tabela periódica, porque você vai entender bem melhor as ligações químicas. Quando você pega o oxigênio, que é P4, e ele se liga com um metal alcalino, ele tem uma tendência de receber, porque tem uma eletronegatividade, enquanto ele está ligando com um elétron positivo. Então, a alternativa correta para esta questão é a letra B. Portanto, a sexta questão é a letra D. Vamos para a última. O elemento V é um metal nobre. Não é nem metal, é um gás nobre. Metal só daqui, ó, daqui para cá. Daqui para cá é ametal e aqui são gases. Não é um metal nobre, não tem nada a ver. Sétima questão. A maioria dos elementos da tabela periódica apresenta-se como metais quando cristalizados na sua substância pura. Suas propriedades químicas são alvos tanto da pesquisa quanto da aplicação industrial. Por pertencerem a uma mesma classe, os metais possuem características similares. Sobre as características dos metais, considere as seguintes afirmativas. 1. Metais apresentam alta condutibilidade térmica e metálica? Sim, os metais quando se ligam, fica a ligação metálica tem os mar de elétrons e os mar de elétrons têm uma movimentação. Então quando você aplica uma diferença de potencial, aqueles elétrons têm um fluxo contínuo de elétron e organizado muito fácil, perfeito. E térmica também, quando você coloca uma energia cinética, todos os elétrons acabam se movimentando conjuntamente. Então isso vai se propagando ao tamanho do material, o material metálico. Então tem uma alta condutibilidade térmica. Perfeito, alternativa 1. 2. Metais possuem altos valores de eletronegatividade. Não se esqueça que eletronegatividade tem os altos valores de eletronegatividade são justamente os ametais. Então, alternativa 2, falso. 3. Metais apresentam baixa energia de ionização. Bom, você sabe que a energia de ionização ela cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, aqui está os elementos de maior energia de ionização, aqui estão os elementos de menor energia de ionização, de baixa energia de ionização. Portanto, a alternativa 1 e 3 está verdadeiro. 4. Metais reagem espontaneamente com oxigênio. Sim, eles tendem a sofrer um processo de oxidação, enquanto que o oxigênio sofre um processo de redução. É um processo oxidativo. Por exemplo, quando você pega o magnésio e junta ele com o oxigênio, isso aqui vai 1 meio de oxigênio, isso aqui vai sofrer um processo oxidativo que vai ficar magnésio e oxigênio. Por quê?
Porque o oxigênio, ó, um meio de oxigênio, isso aqui é mais 2, isso aqui é menos 2. Então vai ter uma carga e isso aqui vai ser um processo de oxidação. Isso aqui, ó, ficou com isso aqui tá 0 e aqui tá mais 2. Então ocorreu um processo de oxidação. Enquanto que o oxigênio, ele está aqui, tá 0 e ele fica menos 2. Então ocorreu um processo de redução. Isso aqui é um processo oxidativo. A alternativa 4 também ocorre espontaneamente, portanto a alternativa 4 também está correta. Então ficamos com 1, 3 e 4 são verdadeiras. Então a alternativa 7, a questão 7, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima questão. Oito. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações, o modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos, mas a razão da periodicidade das propriedades físicas e químicas na tabela periódica só foi possível a partir do modelo de Bohr. Com relação às propriedades na tabela periódica atual, pode-se afirmar que, para cada coluna na tabela periódica, cada coluna, que são as famílias, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia. Para cada coluna na tabela periódica, de acordo com o Bohr, o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia. Não, coluna não. Coluna estão no mesmo nível, né? Ele teria que falar dos períodos ou das linhas. Cada linha tem uma nova energia. A primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo. Não, é aquele mais distante do núcleo. Falso. C. Ao longo de um período, portanto, ao longo do período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também diminui. O raio atômico diminui. O raio atômico vai diminuindo da esquerda para a direita. Mas a energia de ionização vai aumentando da esquerda para a direita. É muito mais difícil você arrancar um elétron daqui do que arrancar um elétron daqui. Então, a letra C está falso. De acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio é maior que a primeira energia de ionização do cloro. Perfeito. Oitava questão, a letra D. Porque a energia de ionização ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então ela está aqui, ó. Ele falou do sódio, 3s1, e do cloro, que é 3p5. O cloro tem uma energia de ionização bem maior que a energia de ionização do sódio. Então a primeira energia de ionização do sódio é maior que a primeira energia de ionização do cloro. Falso. Isso está falso. Eu entendi errado. Entendi falando do cloro depois do sódio. Então a alternativa está errada. A variação das energias de ionização observadas ao longo da tabela periódica está relacionada às distâncias do elétron no núcleo. Perfeito isso, hein? A variação das energias de ionização observada ao longo da tabela periódica está relacionado à distância dos elétrons ao núcleo. Perfeito. Letra E. De acordo com o modelo, a primeira energia de ionização do sódio é maior que a energia... Não. E a letra A está errada também, que ele não está falando de coluna, né? Não é coluna. É as linhas. Quando você vai aumentando a linha, você vai atingindo níveis de energia maior. Bom, vamos para a questão 9. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam novo, oculto, inativo. E de fato são de tal como inertes, de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrônio, ou xenônio, um gás nobre, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Bom, o flúor, ele se liga com muitas pessoas porque ele tem uma alta eletronegatividade.
Portanto, a alternativa correta é a letra C. Ele tem uma baixa densidade, não tem nada a ver com ligação química, condutância também não tem a ver, estabilidade nuclear não. O núcleo, a estabilidade nuclear todos os átomos têm, e está falando de núcleo. Núcleo não tem nada a ver com ligação química. E é a temperatura de ebulição, também não, só eletronegatividade, tem uma alta capacidade de receber elétrons, portanto fazer uma ligação química, e foi justamente com esse elemento que ele conseguiu fazer uma ligação química com um gás nobre, um elemento que não faz ligação química. Só conseguiu fazer com o flúor porque o flúor ele tem essa característica de fazer uma ligação química, uma ligação covalente com qualquer outro átomo, porque ele só precisa de apenas um elétron para a sua estabilidade. Bom, vamos para a próxima questão, 10. O cadômio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons CD+2, cadômio mais 2, cátion bivalente, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons cálcio, ocasionando uma doença degenerativa dos ossos, tornando-se muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco mais 2, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Você prefere que quando tem o que tá falando? O raio neutro é maior que o raio cátion, ok? Percebe o raio do cálcio, ele tem um certo valor, 197, e o raio do cátion, do cálcio cátion tem 100. Então ele está falando que quando quando o elemento se torna um cátion, diminui o raio. Com base no texto, a toxicidade do cadômio em forma iônica é consequência desse elemento. O cadômio, cadê o cadômio? Ele tem o CD, ele tem um raio atômico muito parecido com o sódio e com o cálcio, muito próximo do sódio e do cálcio. Então vamos ver o porquê. Apresenta baixa energia de ionização que favorece a formação de íon e facilita sua ligação aos compostos. Não é por causa disso que ele tem essa toxicidade. Ele tem essa toxicidade porque ele tem a mesma configuração eletrônica, se transforma em um íon e tem um raio atômico muito parecido. Possui tendência de atuar em processos biológicos medidos por cátions metálicos com carga que varia de +1 a +3. Letra C. Possui raio e carga relativamente próxima aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Perfeito. A letra 10 é a C. Por ser um cátion muito parecido e um raio atômico muito parecido, ele interfere nos processos biológicos. Letra D. Apresentar raio iônico grande. Nenhum raio iônico é grande, só se for ânion, mas aqui são cátions, o raio diminui. É falso. Apresentar carga +2, o que permite que ele cause interferências nos processos biológicos em que normalmente íons com cargas menores participam. Não, íons com a mesma carga participam, não com cargas menores. É a mesma carga. O sódio é +1, mas o zinco é +2 e o cálcio é +2, tem a mesma carga que ele. Então não é carga menores, é com a mesma carga. Vamos para a próxima questão. 11 de julho de 1967, um helicóptero sobrevoava a região central do Pará, coberta pela densa floresta, procurando jardins de manganês. De repente, a neblina estava à visão. O piloto desce, aflito na primeira clareira que aparece. A vegetação estranha e rala, quase inexistente, indicava claramente que ali estava uma canga, área com grande concentração de ferro perto da superfície. O ferro estraga o solo e impede as árvores de crescer. Imediatamente, o geólogo lembrou-se de que havia avistado do helicóptero outras clareiras na região. Tinha acabado de cobrir nada mais, nada menos do que a mais rica reserva de minério de ferro do mundo. Mais tarde, no que depois veio a ser conhecida como a província mineral de Carajás, foi encontrado ouro, prata, manganês, cobre, bauxita, zinco, níquel, cromo, estanho e tungstênio. Enfim, um verdadeiro Eldorado. Dentre as espécies químicas citadas no texto, a que não apresenta eletronegatividade é... A que não apresenta eletronegatividade... Bom, a que não apresenta eletronegatividade
é... o ferro tem eletronegatividade, o manganês tem eletronegatividade, a bauxita a bauxita é uma mistura de de ferro com oxigênio. Então tem eletronegatividade. O cobre também tem eletronegatividade, só que não tem eletronegatividade é o zinco. Por quê? Porque ele está nos metais alcalinos. O zinco é aquele que tem uma das maiores eletropositividades. Por quê? Porque ele é da família 1A. Se ele tem uma alta eletropositividade, ele tem uma baixa eletronegatividade. Ok? Então, o zinco para a alternativa 11. É a letra E. Vamos para a próxima. E última. O termo água dura foi originado em razão da dificuldade de lavagem de roupas com águas contendo elevada concentração de certos íons minerais. Esses íons são principalmente o cátion de cálcio e o cálcio de manganês. Eles reagem com sabões formando precipitados e evitando a formação de espuma. Sabe que os sabões são sais orgânicos de sódio e de potássio. O fato de eles precipitarem quando combinados com os cátions de cálcio e de magnésio relaciona-se com um detergente é uma base orgânica apolar, e aqui tem geralmente um elemento que é muito eletronegativo e eletropositivo. Isso aqui dá uma característica polar. Isso aqui é apolar e isso aqui é polar. O que está acontecendo? Como a água tem Ca+, e um Mg+2, esses elementos acabam se ligando ao sabão e não deixa fazer a espuma. Então, o raio atômico que é maior nos metais... o fato deles precipitarem quando combinados com os cátions de cálcio e de manganês se relaciona com o quê? Com justamente o raio atômico que é maior nos metais alcalinos. Não, a eletronegatividade, que é maior para os elementos da família 1A, também não. Energia de ionização, que é menor nos metais alcalino-terrosos. Pode ser, que a energia de ionização é menor, então ele se liga mais facilmente. Carga dos cátions, que é menor nos metais alcalinos. A carga, geralmente aqui são metais alcalinos, e esses aqui são metais terrosos, então ele tem uma carga maior. Então ele faz uma ligação, se ele faz uma ligação iônica, então ele forma um precipitado. Então a alternativa correta é a D. Para a questão 12 é a letra D, a carga dos cátions, que é menor nos metais alcalinos. Enquanto que o cálcio e o manganês, o magnésio tem uma carga maior. A densidade dos átomos, que é maior nos metais alcalinos. Não, os metais alcalinos têm a menor densidade comparado com os metais terrosos, ok? Então a alternativa para essa questão é a letra D. A aula de hoje termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.